Isso acontece com você? Você tá fazendo uma dieta, você tá emagrecendo, suas roupas estão servindo, você tá se sentindo melhor, mais bonita, as pessoas estão te elogiando mais, que é a primeira coisa que acontece quando alguém tá de dieta, mas eis que de repente você volta a engordar novamente. Isso acontece com você? Fica aqui comigo então. Eu me chamo Bruna Luiza Becker, sou nutricionista esportiva clínica funcional, tá? Trabalho com ênfase em comportamento e emagrecimento. E tô aqui para te dar algumas razões pela qual você volta a engordar novamente depois de fazer dieta e vive nesse efeito sanfona tão chato e que atrapalha tanto as pessoas, principalmente as mulheres. Eu vou te dar o primeiro bom motivo pela qual você volta a engordar então. Provavelmente te digo isso com 99% de certeza que isso acontece porque essa dieta tá muito restritiva. Ela tá muito chata, muito sofrida. Você tem que abrir mão de muitas coisas que você gosta, porque você vinha comendo realmente alimentos mais gordurosos, né? Mais fritos, mais gostosos. E aí você decide que você precisa emagrecer e resolve cortá-los por algum motivo. Seja ele porque alguém disse, seu médico disse, sua nutricionista pediu para você cortar esses alimentos, ou então porque você quer emagrecer por conta. Pesquisou uma dieta no Google e ele te passou algo muito restritivo e muito diferente da sua rotina habitual que você já vinha fazendo há muito tempo. Muito sofrido, ninguém consegue passar uma vida chata, monótona, com sacrifícios. É muito difícil. Vai chegar algum momento nesse processo em que você vai sentir saudades da vida que você levava, saía jantar com seus amigos, com seu marido, fazia coisas mais gostosas. E realmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Se você continuar nessa restrição por muito tempo, cada vez mais mal você vai lidar com essa alimentação. Porque assim que você tiver a oportunidade, você vai comer exageradamente. Quanto mais você restringir certos alimentos, mais você vai exagerar. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Alguém tá com muita vontade de comer uma pizza, por exemplo. E aí essa vontade vem na segunda, na terça ela não passa, ela passa a semana inteira com essa vontade. Só que na cabeça dela, pizza não pode, porque pizza engorda. Porém, quando ela vai comer essa pizza, ela come essa pizza exageradamente. Ela come demais e ela se sente culpada depois. E eu tenho certeza que você tem esse sentimento de culpa também. Dentro desse emagrecimento, ele não existe uma mágica. Algumas coisas a gente vai ter que fazer, só que não tirar todos os alimentos em que a gente gosta e não de vez. Eu sempre falo, a dor ela é inevitável. Alguma dor você vai sentir nesse processo. Só que o sofrimento vai ser uma escolha de cada um. O que acontece, um exemplo, esse é o segundo exemplo que eu tenho para dar para vocês, é que você emagreceu, o seu corpo ficou magro, porém a sua vida tá gorda, a sua vida está pesada, você não consegue gerenciar a sua vida. Você foi emagrecido ou emagrecida por alguém ou por alguma coisa. Isso acontece quando você toma medicação, por exemplo, ou então você segue uma dieta restritiva. Você simplesmente foi emagrecido, mas a sua vida continua pesada. Os problemas vão acontecer, independente do tipo de vida que você tem, se você é mais rico ou mais pobre, por exemplo, essa é inevitável, tá? A dor é inevitável, mas sofrer com esse processo realmente é uma escolha. O terceiro motivo pela qual você volta a ganhar peso é porque você não emagreceu.
você foi emagrecido. E eu vou te explicar como acontece isso, tá? Os principais são cirurgia bariátrica, que são cirurgias invasivas de redução do estômago, ou então remédios que fizeram você emagrecer, ou métodos um pouco radicais. O que seriam esses métodos radicais? Você está realmente desesperada para emagrecer, você não sabe mais o que fazer para emagrecer. E você fica sabendo de remédios que emagrecem você. E aí eles levam o seu dinheiro. Muitas vezes, tá? O que acontece? Você emagrece primeiramente, só que vem um efeito rebote, você volta a engordar tudo novamente e muitas vezes até o dobro. Então não confiem em nenhum método que venda essa promessa de emagrecimento, porque eles vão tirar o teu dinheiro e você vai acabar 2 vezes com o peso que você está. Se você estiver pesando, por exemplo, 70 quilos, você vai para o 100 mais rápido ainda. Sem falar no processo comportamental, do processo mental, que vai deixar você cada vez mais dentro desse buraco. E falando um pouco para você sobre bariátrica, desde o momento que eu abri esse grupo, algumas pessoas vieram me chamar pedindo se eu realmente atendo pessoas, se esse grupo poderia ser para pós-bariátricos. E falando de pós-bariátricos, quero falar um pouquinho sobre a pós-bariátrica. Porque assim, quem faz bariátrica foi emagrecido. E como teve uma redução do tamanho do estômago, essa pessoa não consegue comer uma porção muito grande. Ela vai comer pequenas porções por dia. E aí tá um erro, beliscar também é um erro, tá? Então essa pessoa ela não consegue comer grande quantidade, mas ela passa o dia inteiro beliscando. E já aconteceu pacientes, eu já ouvi falar também muitas outras pessoas, que ela não mudou esse processo cognitivo comportamental dela e ela sentia essa necessidade muito grande de comer o doce. Só que como ela não conseguia, ela tomava leite condensado de canudinho. Então, esse processo vai acontecer. A gente não tá mudando o pensamento dessa pessoa pós-bariátrica. A gente simplesmente foi lá e emagreceu essa pessoa. Ela foi emagrecida. O quarto ponto, bem importante, tá? Que eu vejo que acontece muito, são pessoas desconectadas de si. Ela não tem uma consciência corporal, ela não se conhece tão bem. Se eu perguntasse para essas pessoas quem elas são, elas não saberiam me dizer absolutamente nada. Elas são desconectadas. Elas não têm noção de quando elas estão saciadas, do que realmente elas querem, ou então do que realmente elas querem comer. São pessoas influenciáveis, são pessoas que não têm escolhas próprias, que não cuidam tão bem de si também. Ela se distrai de si com uma facilidade muito grande. E aí ela faz essa dieta e ela muda esse comportamento. Mas ela novamente se distrai por algum motivo ou por algum problema e esse reganho de peso acontece. E toda vez que isso for muito restritivo, ela já não se cuidava, a autoestima era baixa, ela começa a fazer essa dieta, ela perde peso, talvez ela volte a ganhar 2 vezes o peso que ela perdeu. E acontece com muita frequência. Então a gente precisa trazer uma consciência e uma conexão com o nosso corpo. E é isso que o programa Recomeçar vai trazer para vocês. Uma grande reconexão com a sua ideia, com a sua mente, com a sua consciência e com a sua vida. Porque eu também vou te ajudar a colocar a sua vida nos trilhos em muitas partes da sua vida. E o quinto motivo, em que eu considero o mais importante na minha vida, que sofri muito, sempre 12 quilos a mais, 12 quilos a menos, é a impermanência.
a impermanência de financeira, de dinheiro, a impermanência no trabalho, demissão, a impermanência nos relacionamentos, um relacionamento que não deu certo, terminou por algum motivo, a impermanência de paz interior, a impermanência de muitas coisas. E muitas vezes a gente fica muito mexida com essas situações, muito mexido com essas situações. E eu entendo, é uma coisa compreensível. Só que nesses momentos a gente se desconecta, a gente perde a percepção de nós e poucas coisas fazem sentido. Parece que muitas vezes abre-se um buraco e a gente cai dentro daquele buraco e o foco não está mais em nós. E a única forma de prazer agora, já que eu estou dentro daquele buraco, é comer. A comida ela se torna a saída para todos os problemas, é a solução de tudo, é a solução para sentir prazer, é a solução de conforto, é a solução salvação da minha vida a partir daquele momento. Dentro da nossa área, dentro da nutrição, isso se chama comer emocional. A gente come para resolver aquela situação. Eu vou dar um exemplo bem claro que aconteceu essa semana no consultório, foi que a paciente veio e disse: meu marido ficou doente, eu tive que ajudar ele, foi por isso que eu engordei. Ela simplesmente tirou todo o foco da vida dela e colocou essa energia em cima dele. E isso também se chama falta de autorresponsabilidade, porque ela, como mulher, ela não deveria em nenhum momento tirar o foco dela. Você deve ser a sua prioridade. Então, essa foi a aula de sexta-feira. Os motivos pela qual você volta a ganhar peso depois de fazer dietas. Se você está cansada de fazer dietas, se você quer se conectar com o seu corpo, aprender a comer de forma consciente, comendo várias coisas gostosas e que fazem sentido na vida de vocês, mas que vocês consigam parar de comer quando estão saciadas, vem comigo que eu te prometo uma super conexão consigo.